Jesse Navarro, nas ondas da Vibe Mundial FM, e depois de uma pesquisa mais profunda, a gente conseguiu achar a terapeuta Vera Marfesa. Ela é uma pessoa muito ocupada, a gente sabe que ela não costuma dar muitas entrevistas e ela aceitou dar essa entrevista pelo aplicativo Zoom online para que ela pudesse continuar seu trabalho no conforto da sua casa. E a gente conseguiu, e ela está aqui, é ela mesma, gente. Vera Marfesa é o atual nome, como é conhecida a Vera Gimmel. É isso, você lembrou da oração de limpeza espiritual dos 21 dias do Arcanjo Miguel. Ela é aquela voz que viralizou o vídeo com mais de 10 milhões de visualizações, em que ela fala, ela conduz a uma espécie de meditação guiada, que é a oração de limpeza espiritual dos 21 dias do Arcanjo Miguel. E depois disso veio uma série de imitações, inclusive eu mesmo gravei uma também, mas são todos em reverência à Vera Marfesa, que é a voz original mesmo, e todos reconhecem que a verdadeira versão dessa oração é a dela. Então, a gente trouxe ela aqui justamente porque a gente falou recentemente no programa sobre algumas intercorrências que algumas pessoas vêm relatando que são frutos da mais pura ignorância sobre essa oração. Algumas pessoas falam assim, mas Jesse, essa oração, ela menciona algumas entidades e eu não conheço. E quando eu faço essa oração, eu me sinto estranha. Acho melhor não fazer. Ela vai aqui mostrar para você que você está viajando, que não é por isso que você está sentindo. Na verdade, deve ter acontecido alguma coisa boa e você está achando que é uma coisa ruim. E também sobre a resistência a Jesus, né? Que agora está uma moda de gente satanista por aí. A não sei que você não seja, que até não entender o que é o satanismo, né? Que Jesus não é o Jesus Cristo. Ela vai explicar direitinho e vai nos contar quem é a misteriosa Vera Gimmel, agora Vera Marfesa. Bem-vinda, Vera Marfesa, ao programa Momento aqui na Vibe Mundial FM. Tudo bem com você? Ah, tudo bem? Muito bem. Vera, eu gostaria, em primeiro lugar, de te agradecer aqui pela sua presença. A gente sabe que você é uma pessoa muito ocupada. Agradecer por você ter aceito o nosso convite. E eu queria, antes de mais nada, antes da gente entrar propriamente nessa questão da oração dos 21 dias do Arcanjo Miguel, que você contasse para a gente um pouco da sua história. Se você fez transição de carreira ou se você veio já terapeuta, é terapeuta desde o começo da sua carreira. Conta um pouquinho sobre você. Você é do Rio de Janeiro mesmo? Eu sou carioca e eu comecei desde muito cedo, porque eu, em criança, já tive a capacidade psíquica expandida, a pineal expandiu, né, criou um caroço aqui entre as sobrancelhas, e a partir de então, né, assim, a minha imagem remota de 5 anos é que eu era vidente direto, né, eu via tudo além dos olhos físicos, né, que a gente tem um espectro. E eu fui me interessando aos 15 anos pela matéria, né, que é a numerologia, que é o esoterismo, todas essas matérias que as pessoas não se interessavam na época. Nós tínhamos dificuldade de buscar informação, e tudo era livro. Quando eu tive meu primeiro, minha primeira manifestação extracorpórea, é que eu comecei a verdadeiramente me envolver. Com 17 para 18 anos, comecei a me projetar para fora do corpo, e daí por diante, durante 11 anos, comecei a aprender sobre a verdade que os livros não contavam. E, a partir daí, eu comecei a tentar ver o que eu poderia fazer para usar bem tudo isso. E me envolvi primeiro com uma faculdade de farmácia, fiquei 3 anos lá para aprender sobre tudo do ser humano, química, física, anatomia, tudo que eu podia aprender. Fiquei lá 3 anos. Depois comecei a me envolver com a área psi, né, as terapias, né? Comecei a trabalhar com organoterapia, com bioenergética, que me formei, inclusive me certifiquei, Gestalt, e fui indo adiante como terapeuta. Em simultâneo, eu tinha um emprego de meio expediente no Banco do Brasil,
e me dava o suporte financeiro para eu poder fazer as minhas incursões de tudo aquilo que eu queria aprender. E, simultâneo também, eu era numeróloga, porque desde os 15 anos me envolvi com a numerologia e fui indo adiante e trabalhando em cima de todas essas questões que as pessoas não sonhavam, né, saber um dia. E fui, né, trabalhando terapeuticamente, me envolvi com a mediunidade, que, não, que é uma coisa diferente de capacidade psíquica expandida. A mediunidade é um compromisso, né, da vida espiritual, de você intermediar, porque era intermédium, intermediar o mundo espiritual do mundo físico. Comecei a trabalhar nessa área, ajudando pessoas. Depois fundei um grupo chamado Grupo Jade, que coordenava cerca de 120 médiuns das mais variadas religiões. Ali não tinha pregação de religião, era só exercer mediunidade. Aí fui adiante, continuando como terapeuta, fui desenvolvendo tudo aquilo que eu poderia desenvolver, né? Fiz curso de coach, fiz curso de hipnose clínica com os maiores hipnólogos, para cada vez mais trazer melhores subsídios para atender as pessoas. E, usando a minha capacidade psíquica, facilitava um pouquinho mais esse entendimento das pessoas. E, por fim, como eu já havia trabalhado com extraterrestres, fazendo cirurgia espiritual nesse grupo JAD, né? Eles faziam as cirurgias que os médicos iam ver o que tinha acontecido com seus pacientes, que o tumor tinha sumido. Eu, mais adiante, tive a felicidade de ter o contato de novo com eles, 20 anos depois, 20 e poucos anos depois. Eles voltaram a fazer o contato, aí trazendo as máquinas holográficas, que são máquinas de cura. Então, hoje em dia, eu trabalho como terapeuta e faço no Facebook uma orientação pelo grupo da Máquina da Cura Interdimensional Vera Marfés, as orientações de protocolo para o uso de 26 máquinas que eles me trouxeram ao longo desses últimos 6 anos. Muito interessante. Essas máquinas, elas curam as pessoas das mais variadas doenças. Curam. Curam porque tem depoimentos lá na página. Nós temos ali, me parece, estamos com 44 mil pessoas nessa página, e nós temos depoimentos fantásticos das pessoas dizendo das curas mais variadas, desde as curas biológicas, das doenças, até as materiais, que as máquinas também te ajudam no lado material. E você forma terapeutas que possam usar a mesma máquina ou a concessão do uso dessa máquina é exclusivo para você? Não, as pessoas aprendem a usar as máquinas, mas elas só não podem usá-las profissionalmente, ou seja, não pode haver ganho financeiro nisso. Isso foi um acordo que eu fiz com eles, de que jamais eu usaria esse conhecimento, essa informação, para ter algum retorno financeiro. E isso eu levo muito a sério, porque lá na página, se alguém faz propaganda minha que gostou do meu trabalho terapêutico, eu deleto na hora, porque eu não quero que as pessoas façam dali uma plataforma, nem para mim, nem para ninguém, de uso profissional e financeiro. E tem sido muito bom, porque as pessoas percebem que elas podem gratuitamente propagar essa informação, que é extremamente generosa deles e que vai dar para muita gente uma esperança, né? Porque tem gente que não se cura na medicina e se cura com as máquinas. E deixando claro que em nenhum momento ali há uma intenção de denegrir ou fazer qualquer tipo digamos, de ofensa ou de crítica à medicina e à ciência. Nós queremos apenas que haja uma forma de ajudar as pessoas a se curarem. Eles deixaram bem claro que as máquinas são para ajudar. Eles são de que planeta? Essa é uma questão desde a época do Grupo Jade, quando eles apareceram pela primeira vez, que eu teria que respeitar. Que, como eles entraram no planeta Terra para ajudar naquela oportunidade, fazendo cirurgia espiritual fantásticas, fantásticas, né? De sumir tumor do tamanho de limão e o médico não saber onde é que aconteceu, o que aconteceu, né? Mas o acordo que tinha sido feito e está sendo ainda honrado é que eu não posso saber quem são eles, porque eles vêm de outra galáxia. E segundo o protocolo, né, você não pode entrar num planeta se
os moradores desse planeta não pedirem essa interferência, e dois, só pode ser a interferência feita por habitantes de planetas da própria galáxia. Isso é um protocolo que não pode ser violado. Só que houve uma concessão, eu não entendo nem por quê, né? Porque também não perguntei. Naquela oportunidade para as cirurgias espirituais, que foram fantásticas, e dessa vez que eles trouxeram as máquinas, foi feito de novo essa mesma recomendação. Não podemos nos revelar, porque existe um protocolo de entrada, então a gente tem que ficar, né, meio que escondidinho, fazendo as orientações e tal, para não fazer nenhum estardalhaço, para não ficar dizendo que tem a raça tal, interferindo em todo o processo, que a gente tem que respeitar, né? São regras, né? Perfeito. Com relação à oração dos 21 dias do Arcanjo Miguel, como ela apareceu na sua vida? Você foi a primeira pessoa que gravou esse áudio? Foi você que fez essa tradução? Foi você que escreveu? Você, acho que eu já ouvi dizer que veio dos Estados Unidos a original disso aí. Conte-nos a verdadeira É. história dessa oração, Vera. Olha, na época que eu estava coordenando o Grupo Chad, tem uns 25 anos isso, né, mais ou menos, 24 anos, quer dizer, na época não, eu já estava já bem antes, já coordenando, mas no começo dos anos 2000, estava muito cheio de gente, né, principalmente com energias negativas, magias, e eram coisas muito pesadas. E a gente estava atendendo, assim, 50% era magia, 50% eram outras coisas. E eu via, estatisticamente, que se elas tivessem algum mecanismo de limpeza para não precisar de ir lá, para nos pedir para atendermos, isso facilitaria e faria de uma triagem para que chegasse lá só os assuntos específicos. E aí, naquele dia que eu estava pensando sobre isso, no início dos anos 2000, eu comecei a falar com os guardiões e dizer para eles que eu precisava de algo que desse às pessoas autonomia, independência e que elas pudessem fazer em suas casas essa limpeza para não precisar ir a lugar nenhum para fazer uma limpeza. Isso foi no início da tarde de um dia X, né, que eu não me lembro qual foi, mas o que me chamou a atenção foi como eu tinha feito a numerologia de um homem que pediu para eu batizar o site dele, que ele estava chegando dos Estados Unidos, ele queria trazer o Karuna Reiki, não sei o quê, outras coisas também, e ficamos amigos e eventualmente conversávamos. Então, no final da tarde, ele mandou um e-mail para mim e disse assim, Vera, eu recebi agora, né, muito agora, foi de tarde, eu recebi esse texto que é uma psicografia de um médium chamado Greg Meise, mas que eu não conheço, mas que tem uma pessoa que o conhece que está mandando esse texto para mim em inglês, e alguma coisa me disse para traduzir e mandar para você. Quer dizer, foi uma coisa interessante, com uma resposta imediata. Era um amigo seu, Ele era a pessoa que estava já no Brasil, mas que conhecia alguém nos Estados Unidos que conhecia esse médium. entendi. E esse meu amigo falou. Me deu um impulso de traduzir imediatamente e mandar para você. Foi uma coisa tão rápida que eu até não entendi muito bem por que que eu estava com esse desespero de traduzir. E aí, quando eu recebi, eu falei, agradeci aos guardiões, eu falei, isso que eu preciso. Como nessa época não tinha outra alternativa, senão ficar mandando e-mail para as pessoas, que não tinha outro jeito, eu peguei o texto, já traduzido, e comecei a enviar para as pessoas. Eu escrevia para um site da época, né, de São Paulo, e eu falei para eles, olha, tem esse texto aqui que eu acabei de receber e mandei para eles terem também esse texto em mãos. E quando chegou em 2005, com o advento da entrada do YouTube, eu falei, vai ser agora que eu vou fazer isso melhor, né? Aí fiz um vídeo, né, com um aplicativo que eu tinha lá, fiz um vídeo com a figura do Arcanjo Miguel, acho que foi uma figura até azulada, me lembro que foi a primeira que eu postei, que tem acho que umas quatro que eu postei depois, tem até uma figura dourada também. E aí mandei para o YouTube, a gente não tinha nem, na época, canal único, era um canal, a gente não tinha um canal particular, tinha um canal único, todo mundo postava ali naquele canal único. Depois é que eles começaram a fazer os canais particulares.
E aí mandei, esqueci. Depois fiz mais uns duas ou três postagens com o mesmo áudio, né? Falando a mesma fala, não fiz diferente. E deixei, né? Hoje em dia tem 400 mil, tá tudo meio que espalhado. Meu filho que me chamou a atenção, mãe, tem esse aqui que já está, na época, já está batendo 9,5 milhões. E eu falei, o quê? Como eu não tomo conta disso, ele falou, mãe, olha só. Aí eu falei assim, que bom, já atingiu corações e corações, né? Que coisa boa, né? E eu nunca tive, na verdade, a não ser uma vez, uma pessoa que me escreveu dizendo que ela começou a fazer e começou a passar mal, começou a sentir uma sensação desconfortável. E eu expliquei para ela, como eu estou explicando também para os seus seguidores, que não há nenhum problema na oração. O problema é que a pessoa está num estado tão congestionado espiritualmente que quando começa a mexer com isso tudo para tirar, a pessoa sente um desconforto. Porque isso tem que passar por um nível de consciência para ser expurgado. Às vezes a pessoa sonha muito, tem pesadelo, não consegue dormir direito, às vezes fica enjoado, é porque a pessoa está extremamente carregada, Exatamente, Vera. energeticamente. Estaria correto ao dizer que o espírito invasor, pode chamar obsessor, encosto, o nome que for, ele não vai gostar de ver que a pessoa vai se livrar. Então, vai ficar lá com o garfinho do Satanás lá, espetando a pessoa e a pessoa vai chegar. Vai perturbar, para a pessoa parar de fazer, para Exatamente. botar a culpa na oração. E a culpa é da oração, a culpa é do Cristo, a culpa é do Metatron. Vai botar a culpa em todo mundo, inclusive em mim. E quem são essas entidades? Você, quando viu a tradução, você já conhecia todas essas entidades que são mencionadas? Vamos lá, eles mencionam Metatron, mencionam. Metatron é o anjo da justiça, né? É o arcanjo da justiça. Mencionam Shekinah, o Shekinah. povo hebraico, quando ele fala Shekinah, ele tá manifestando Deus naquele momento. É a manifestação de Deus, a presença de Deus ali, Shekinah. Eles chamam Shekinah. Falam os mestres ascensionados de forma geral, isso aí já é de conhecimento público, Eles né? são conhecidíssimos, né? São os ascensos que já viveram no planeta Terra e os outros que não viveram no planeta Terra. O Cristo que fala aqui é o Jesus Cristo da Bíblia? Não tem nada a ver com religião, tá? Mestre Jesus, até porque não veio fundar religião nenhuma, o Mestre Jesus é uma história, né? Uma história que aconteceu. Agora, Cristo, quando você diz que você está em estado crístico, é que você já está em ascensão espiritual, né? Quando você diz que está em estado búdico, você está em estado de ascensão, de iluminação, de melhoria. Então, isso não tem nada a ver com personagens, tem a ver com estado de ser, de estar, porque você pode ascensionar, todos nós somos manifestação de Deus na Terra, então podemos ascensionar ao topo, até porque, como ser humano, fomos criados à imagem e semelhança de Deus, fomos criados com perfeição, para sermos o quê? Sermos diplomatas do universo, sair por aí para ajudar pessoas. E, obviamente, fomos é, é, assim, quase que travados, né, por conta desse medo que havia da gente ir adiante e poder fazer o nosso trabalho bem feito. Deram para a gente alguns genes híbridos, né, para nos colocar em posição inferior como raça humana. Por isso que nós temos um cérebro reptiliano, não é à toa. Maitreya. Maitreya, quando você fala Maitreya, é porque você está dizendo que o próximo Buda vai estar presente para a renovação do budismo. E Saint Germain É São José, né? São José. Seria a forma de manifestação do raio rosa, né? Que acho que é o raio violeta, né? Violeta, que é o purismo do fato de José ter participado, né? Daquele momento da vida de Jesus.
Comando Ashtar Sheran são os extraterrestres. Extraterrestre. São extraterrestres. Foi uma época que eles estavam aqui, não estão mais. Ele já tem até, está denominado já com outro nome, mas ele é como se fosse um grupo extraterrestre querendo ajudar o planeta Terra, né, assim, nos idos da década de 50, 60. Depois eles passaram o bastão, né? Não é sempre que fica a mesma egrégora tomando conta de um planeta. Essa canalização é completamente espiritual, ela não tem nenhuma conotação física, e então não existe nenhuma implicação de pacto com qualquer demônio, com qualquer. Pelo contrário, é insistentemente dito no corpo do texto que estamos quebrando pactos, implantes, chips, e a ignorância até com relação a isso, que é uma ignorância normal. Qual que é a diferença do implante e do chip? Os implantes eles podem ser apenas obstrutivos para determinada função. O chip é para tomar conta de você. É como se fosse o GPS. E quando a gente fala aqui, né, desses implantes, chips que a gente está retirando, eles muitas vezes são implantados durante a noite por íncubos, seria isso? Eles normalmente eles fazem de jeito que você não perceba, porque esses implantes, a maioria deles é implantada no corpo etérico, e o corpo etérico é a nossa forma, nossa matriz de manifestação física, ou seja, o corpo etérico ele é a forma pela qual o corpo físico vai se orientar para ficar daquele jeito, digamos assim. Então essa instalação, digamos assim, de um chip ou de um implante se dá quando você está dormindo, tá? Quando você está dormindo, porque você ali fica sob o controle deles de alguma forma, tá? Agora, obviamente que eles fazem isso de uma forma sutil, mas também tem implantes que são vistos em exames. Eu tive um atendimento com um garoto que me contou que ele foi ao médico e fez uma chapa lá do pulmão, não sei o que que foi, que ele teve que fazer uma chapa, e foi uma situação estranha, porque na hora de falar sobre, né, o médico falar sobre o exame, assim, você fez alguma cirurgia para colocar um chip em você? O chip estava muito visível. E aí ele falou, não, porque tem um chip aqui na sua coluna, e mais ou menos a largura de um dedo, e está visível aqui, que foi feita uma cirurgia. Aí ele falou, mas eu não tenho cicatriz nas costas nenhuma. Como é que eu fiz um implante de alguma coisa? E o cara não sabia o que que era aquilo, né? O médico ficou bastante preocupado, porque não sabia traduzir aquilo. Esse rapaz veio para mim e me mostrou a chapa, né? Mostrou na câmera, aproximou, mas era um negócio desse tamanho, assim, bem grande. E ele disse assim, Vera, o que é que eu faço? Eu falei, limpeza dos 21 dias para tirar isso. Ele tá te monitorando. Esse é um Monitorando. GPS em cima de você. Aqui, gente, quando ela fala aqui nessa parte, você que está, é que eu não faço, que eu tenho medo, ó. Veja bem, os assistentes críticos para que removam e dissolvam completamente todos e cada um dos implantes e suas energias semeadas, parasitas, armas espirituais e dispositivos de limitação autoimpostos, tanto conhecido como desconhecido. Tira geral, gente. E outra, tem um momento da oração que fala, inclusive, no tempo, em retroativo, em dimensões simultâneas. Quer dizer, esse texto é maravilhoso, ele limpa mesmo, e eu dou meu testemunho aqui, que a gente está na reta final do programa, está funcionando. Eu, como mago, falo, qual que você usa para fazer um escudo para não apanhar? Limpeza 21 dias de Arcanjo Miguel. Isso aí. E tem sido muito eficaz, porque as pessoas têm feito. Teve um rapaz que me escreveu da África do Sul, dizendo que depois que ele fez, ele arrumou emprego, que não arrumava de jeito nenhum. Eu, Desobstruiu tudo. Às vezes acontece aqui, assim, sabe, que 2, 3 dias que não aparece cliente, 21 dias de Arcanjo Miguel de novo, começa a voltar. É Isso realmente. aí. E a gente que está com a cara na terra o tempo todo, não tem jeito de dizer. O pessoal da magia vive apanhando, mas precisa aprender a se fortalecer, acreditar no que está fazendo. É muito diferente de fazer sem fé. É você fazer isso aí com bastante fé. E
Pode falar, Vera. Inclusive, eu vou aproveitar para agradecer sua participação aqui, para fazer as suas últimas palavras. Aqui na entrevista, Eu lógico. fico muito feliz de participar, obrigada pelo convite carinhoso, né? Meu site é meu nome, www.veramarfesa.com.br, sou terapeuta pela internet. E só um parênteses. Quando eu coloquei essa limpeza de 21 dias no YouTube, naquela noite que eu coloquei, eu coloquei de tarde, de noite, a minha casa, a casa de 2 andares, foi invadida por ratos e baratas que eu não sei de onde é que saíram. Mas muitas, parecia um filme de terror. E aí me disseram que eu estava sendo devidamente acossada pelo mal, porque estavam furiosos que eu tinha colocado isso na internet. Eu imagino. Bom, gente, eu gostaria muito de dar continuidade a essa entrevista. A gente vai convidar a Vera para uma parte 2 dessa entrevista. Você fica tranquila que vai rolar a parte 2. Encerrando a parte um por aqui, então, veramarfesa.com.br, agradecendo aqui a participação dela. Semana que vem estamos de volta. Op, tchau!